Oi, eu sou o professor Lindenberg do curso Exatas. Nesse momento vou dar uma dica rápida sobre expoente fracionário, muito importante para a sua prova e essa é uma propriedade que às vezes o pessoal deixa passar. Observe comigo. Aqui nós temos a seguinte situação, toda potência pode ser transformada numa raiz, potência de expoente fracionário ou racional. Quando você tem lá no expoente, ao invés de 1, 2, 3, aquele número inteiro, você tem uma fração. Olha aqui, a elevado a x sobre y pode ser transformada numa potência, numa fração da seguinte maneira. Eu pego o denominador e coloco no índice e o numerador vem para o expoente da raiz aqui, do radicando. Olhe que a regrinha que surge é a seguinte, que quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Você pode dizer, professor, isso aí não cai no Enem não. Cai sim, pessoal. E antes de nós verificarmos uma questão, vamos fazer um treino rápido. Exemplo, 5 elevado a 2/3. Nós temos aí uma potência cujo expoente é uma fração. Como é que eu transformo na raiz? Escrevo radical, repito a base que é o 5 e o que é denominador vira índice e o que é numerador vira expoente. Aí, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado ou ainda raiz cúbica de 5 ao quadrado que é 25. Raiz cúbica de 25. Vamos fazer agora o caminho de volta. Pegar a raiz e transformar numa potência. Para isso, ó, eu tenho que explicitar os índices, o índice e o expoente que não estão presentes. Ó. Aqui eu não tenho nada, mas eu sei que o índice é 2. Aqui eu não tenho nada, mas sei que o expoente é 1. Para transformar em uma raiz, o que eu faço? Para transformar em uma potência, eu repito a base e vou escrever uma fração onde o denominador é o índice e o numerador é a regrinha é, quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. Eu transformo de potência para raiz facilmente. Fique atento a essa propriedade. Vamos agora fazer uma aplicação em uma questão que caiu no Enem de 2012. Veja comigo a questão. Ela fala o seguinte, dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre as medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa pela fórmula A igual a K vezes M elevado a 2/3, em que K é uma constante positiva. No período que vai da infância até a maioridade do indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Olha, essa questão quer que você relacione, né, a área da superfície corporal com a massa. A questão falou o seguinte, ó, ela disse que a massa, inicialmente, um indivíduo quando nasce, ele tem uma área 0, que vai ser dado pela constante K, vezes a massa 0 elevado a 2/3. No decorrer da vida, ele quer saber qual é a área final, sabendo que a massa agora chega a ser 8 vezes o valor da massa inicial. Olha, pessoal, como é fácil. Ele, na realidade, quer uma relação. Ele quer saber se é 4 vezes maior, raiz quadrada de 24, raiz cúbica de 16. Vamos tentar achar essa relação. Como eu faço para calcular essa área final? Ora, a área final é a constante, vezes a massa final, elevado a 2/3. Só que a questão informou que a massa final chega a ser 8 vezes maior, né, no decorrer da vida. O que nós temos é o seguinte, ó, K vezes a massa final, que é 8 vezes a massa inicial, elevado a 2/3, pessoal. Nota que aqui nós vamos ter que usar uma outra propriedade que já é bem conhecida de potências, que é o seguinte, ó. Se eu tenho dois números multiplicados elevado a um expoente, o primeiro número recebe o expoente e o segundo também. Ficando assim, ó, a área da superfície corporal vai ser K vezes 8 elevado a 2/3 vezes M0 elevado a 2/3. Aqui, pessoal, ó, eu vou calcular, porque olhando assim, 8 elevado a 2/3, eu não sei como calcular isso aí. A gente escreve na forma de raiz para ficar mais fácil. Veja como, ó. Vou escrever aqui, ó, 8 elevado a 2/3, como é que fica? O que está no sol vem para, o que está na sombra vem para o sol, o que está no sol vem para a sombra, ficando raiz, o denominador é índice, raiz cúbica de 8, elevado a quem? Quem está no sol vem para a sombra, ó, de 8 ao quadrado, vezes o K eu vou colocar no final, vezes o M0 elevado a 2/3. Continuando as contas, olha aqui, o A
vai ficar igual ao quê? Raiz, vamos escrever aqui embaixo. A vai ser igual a raiz cúbica de 8 ao quadrado é 64, pessoal, vezes K vezes M0 elevado, o M0 está elevado a 2/3. M0 é a massa inicial. Agora anota comigo, ó. A é igual raiz cúbica de 64, um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64. É o 4, ó. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, vai ficar 4 vezes K vezes M0 elevado a 2/3. Mas perceba que K vezes M0 elevado a 2/3 é a área inicial, donde eu posso concluir que a área final é 4 vezes a área inicial. E a resposta, pessoal, é justamente isso. Ó. Ele pergunta por quanto será multiplicada a área da superfície corporal. Ora, a área da superfície corporal será multiplicada por 4. Estão vendo aí, pessoal? Todo o conteúdo é importante. Claro que você vai reforçar aqueles que têm mais presença. Essa propriedade já apareceu 2 vezes, em 2012 e em 2013 também, essa propriedade de aplicação direta dela. Então, vale a pena você guardar. Um abraço e até o próximo.